Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora qual seria a solução para o problema do desemprego involuntário, né? Então, vamos considerar que nós temos a nossa economia ou uma determinada economia de determinado país. De um lado, ela possui a sua demanda de trabalho, é uma curva, como a gente já viu, normalmente negativamente inclinada, pois quanto maior o nível de emprego, menor a produtividade e, e por consequência, menor o salário nominal, mantido os preços que as firmas se dispõem a pagar aos trabalhadores, né? De outro lado, nós temos a oferta de trabalho, normalmente falando, positivamente inclinada, né? Para se contratar cada vez mais trabalhadores, horas de trabalho, é necessário recorrer às pessoas que exigem salários cada vez maiores, e isso acaba levando todos os salários de todos os trabalhadores na economia. Dado a demanda de trabalho de um lado e a oferta de trabalho de outro, nós temos o equilíbrio no mercado de trabalho. Nesse mercado aí, hipotético que a gente está considerando, o nível de emprego de equilíbrio, o número de horas de trabalho contratadas de equilíbrio, seria N estrela, e para esse nível de emprego, o salário nominal de equilíbrio seria o W estrela. Poderíamos fazer a mesma conta com relação ao salário real, mas vamos considerar o salário nominal, a quantidade de dinheiro que é pago ao trabalhador. Então vamos dizer, para os 92 milhões de brasileiros que a gente viu voltando aqui, né? O nível de emprego de equilíbrio, por um acaso, tomando como referência da população ocupada no primeiro trimestre de 2020, foi 92 milhões 223 mil brasileiros, né? E o rendimento, o salário médio normal, habitualmente recebido, foi R$ 2.398. Então tá aí, pode considerar N estrela 92 milhões, o W estrela 2.398. É disso que a gente está falando, tá? Não são curvas abstratas, não. Elas tentam representar o mundo real. Mas, como a gente já viu, sendo assim, nesse nível de emprego aí, na verdade esses números aqui que eu estou citando não é o nosso equilíbrio, efetivamente, como a gente vai ver, né? Nós temos o N estrela não é os 92 milhões e o W estrela não é o 2.398. Se fosse assim, a economia estaria em equilíbrio, mas é sabido que a economia não está em equilíbrio, dado que nós temos enorme desemprego involuntário na economia, dado os números que a gente viu na tabela anterior, né? E nessa economia aqui, nessas curvas que a gente está vendo, considerando aqui, não tem desemprego involuntário. Tem desemprego, mas o desemprego que tem é o desemprego voluntário. É a diferença entre NM, o número máximo de trabalhadores disponíveis na economia, e o N estrela. Tem desemprego? Tem, mas é o voluntário. No caso da economia brasileira, nós não temos desemprego voluntário apenas, também temos, mas principalmente o tormento da população é o desemprego involuntário. É isso que a gente vai ver mais ou menos como acabar, né? E daí que duas coisas. Primeiro, aqui estamos considerando uma economia em equilíbrio. A economia brasileira claramente não está em equilíbrio, ela tende a não se manter assim, dado o volume de desemprego involuntário. Mas por que há o desemprego involuntário no Brasil então? É como a gente já viu. É porque temos um salário na economia, o 2.398, ao que tudo indica, ele está acima do valor de equilíbrio. É terrível falar isso, né? Salário, 2.400 não é muito dinheiro. O brasileiro, em média, ganha 2.400. Primeiro, tem gente que ganha menos, piorou, e tem gente que ganha mais, mas não ganha muito mais. Em média é 2.400, o salário é baixo, com certeza, mas mesmo sendo baixo, ainda assim ele está acima do nível de equilíbrio. O ideal é elevar o salário de equilíbrio da economia, é aumentar o nível de emprego e o salário de equilíbrio. Isso é ótimo, mas dado o salário de equilíbrio, se porventura o salário estiver acima do de equilíbrio, vai surgir o desemprego involuntário que a gente já considerou, já falou nos últimos vídeos, né? Mas enfim, considerando que o salário em determinada economia esteja acima de equilíbrio, é o que a gente já viu.
a esse salário WA, um valor alto, o 2.398 que a gente viu na tabela anterior, possivelmente está nessa situação, a gente tem de um lado que as firmas vão contratar apenas N1 trabalhadores, ali no ponto A, mas a esse mesmo salário alto ou relativamente alto em relação ao equilíbrio de mercado, mais gente vai querer trabalhar N2. Pessoas vão querer trabalhar por esse salário WA. E daí que a diferença N2 menos N1, esse é o desemprego involuntário que a gente falou, né? É importante considerar, o desemprego total na economia é dado por NM menos N1. Esse é o desemprego total na economia. Só que esse desemprego total se divide em dois. Tem o desemprego voluntário e o desemprego involuntário. Então, NM menos N2 é o desemprego voluntário. N2 menos N1 é o desemprego involuntário. Esse é que é o desemprego terrível. NM menos N2, vamos dizer que é gente que não precisa trabalhar, está de boa, está tranquilo, está esperando uma melhor oportunidade, está buscando outro emprego, pode ficar em casa, não tem problema. N2 menos N1 é gente que está ativamente buscando emprego e não consegue. Aí foi o que a gente falou, já falei nos vídeos anteriores. WA, o salário alto, está alto, ele tinha que cair, mas é justamente devido à rigidez de preços e salários ele não cai. E daí que esse desemprego involuntário, N2 menos N1, ele tende a se manter por um período longo de tempo. Já falamos, a rigidez de preços e salários não é eterna, né? Mais cedo ou mais tarde, preços e salários vão cair, né? De forma que a economia retorne ao equilíbrio. De novo, aqui eu estou enfatizando a questão do salário, mas a gente poderia pensar no mercado de produto. Os preços na economia também estão altos, né? Por isso que a economia está em crise, gerando desemprego involuntário. Os dois elementos, preços e salários altos, os dois criam essa situação de desemprego involuntário, né? Mas então, esse é o desemprego involuntário, já falamos sobre ele. A causa é o salário efetivo da economia está acima do de equilíbrio. A solução seria qual? Idealmente, em primeiro lugar, seria acabar com a rigidez de preços e salários. Deixar preços e salários cair de forma que a economia tenda ao equilíbrio, né? E a rigidez de preços e salários, como vimos aí há pouco, alguns slides atrás, ela não é eterna. Mais cedo ou mais tarde, pessoas e empresas vão cair na real, verão que a crise econômica é profunda e é necessária a redução de preços e salários. E de pouquinho em pouquinho, preços e salários vão caindo, né? De tal forma que a economia vá tendendo ao equilíbrio e acabando com esse problema de desemprego involuntário, né? O problema é que de pouquinho em pouquinho isso leva muito tempo, né? Mais tempo do que seja possível pessoas normais aguentarem. Um longo período de crise pode mudar toda a economia. Já falamos de esterese alguns vídeos atrás, né? Isso muda as expectativas quanto ao futuro. Imagine pessoas que estão fazendo faculdade e pagando. Se ela fica desempregada, ela vai ter que parar a faculdade e isso vai mudar toda a vida dela. Uma pessoa que tem um negócio que quebra, tudo bem, você pode pensar, depois ela abre outro negócio. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Isso muda não só a vida dela, como a vida de toda a sociedade. Toda a economia é alterada por conta disso. É claro, há os que ganham, há os que perdem na crise. Só que a crise, normalmente, tem gente que perde e ninguém ganha, né? Quando um ganha e o outro perde, o problema é menos pior. O problema é quando todos perdem ou grande parte perde e essa perda não vira ganho de ninguém. Aí é terrível, né? Muda a economia como um todo. Mas, enfim, esperar o fim da rigidez de preços e salários, esperar que preços e salários venham a cair de tal forma que a economia retorne ao equilíbrio, pode levar muito tempo. E daí que o famoso economista John Maynard Keynes, no livro dele, O Custo Econômico da Paz, ele proferiu uma frase que ficou célebre, né? Que a longo prazo estaremos todos mortos.
E tem tudo a ver com essa situação aqui que eu estou dizendo. Vamos aguardar que a longo prazo a economia retorne ao equilíbrio, mas a longo prazo estaremos todos mortos. É um exagero, né? É claro que a longo prazo eu e você estaremos mortos, mas os nossos filhos e netos estarão vivos. Mas eles estarão vivos possivelmente em condição muito pior do que estariam caso a gente resolvesse o problema do desemprego involuntário o quanto antes, tá? Mas então temos isso. Idealmente, a melhor solução para o desemprego involuntário é acabar com a rigidez de preços e salários. O problema é que a rigidez de preços e salários é difícil de acabar. Ela está na minha cabeça, ela está na sua. Você quer vender o seu carro usado, você tem resistência a baixar o preço. Você bota para vender, não consegue vender, pronto. Tá aí, você vai ficar tentando vender e não consegue. Você quer vender seu apartamento, não consegue. Ou uma construtora, uma fábrica de carro querendo vender imóvel ou carro, resiste à queda do preço, isso só vai perdurar a crise cada vez mais. Ok, um dia vai cair na real, vai perceber que tem que baixar o preço. Quando isso acontecer, primeiro você baixa, mas outro não, né? E isso vai perdurando a crise por mais tempo, né? Além do que também muita gente pode considerar, uma das causas de rigidez de preço, é o fato de considerar que a economia entrou em crise, ok, mas dado que ela já está em crise, qual a expectativa agora? A expectativa é retornar. Na medida que as pessoas têm expectativa de que a economia melhore sem baixar preço, pronto, mais um motivo para as pessoas não baixarem, pessoas e empresas principalmente, né? Não baixarem preços, né? Mas enfim, idealmente seria acabar com a rigidez, só que isso leva muito tempo, tá? E esse aqui é o problema. Além do que, é o que a gente já falou, né? Vale mais em um setor, a rigidez vale mais em um setor, menos em outro, vale mais para a queda, que é o que interessa, do que para a alta, mas de qualquer forma ela não é eterna, mas pode durar muito tempo, mais do que seria socialmente aceitável, tá? Essa é a primeira. O ótimo é essa solução, mas essa solução é virtualmente ou relativamente impossível de ser alcançada, tá? Eu pessoalmente sou a favor dela, mas qual seria a segunda solução do desemprego involuntário, então? Olha o gráfico aí e me diga você, qual seria a segunda solução? Para acabar com o desemprego involuntário, o que fazer? Pause o vídeo, pare, pense e veja se você acha a solução. Bom, vou dar a solução, né? Uma segunda solução é a solução do Keynes, que com outras palavras, aumentar a demanda de trabalho. Aumentando a demanda de trabalho, primeiro a gente tem que entender o que é a demanda de trabalho, a quantidade de horas de trabalho que as firmas contratam a cada nível de emprego, ou é o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. E esse salário depende de preço e produtividade. Vamos rever isso no próximo slide, só para lembrar, né? Mas, no caso, para aumentar a demanda de trabalho, a gente tem que aumentar ou o preço ou a produtividade. E a solução keynesiana é justamente mexer no preço, aumentar os preços dos produtos na economia, né? De tal forma que isso aumente a demanda de trabalho a cada nível de salário, ou seja, deslocar a curva de demanda de trabalho ali, ela deslocou, ela saiu de ND para ND1, né? Estamos ali no ND1. Então, a esse nível de salário, as firmas passam a contratar mais gente, no caso N2 trabalhadores, e aí, por definição, o desemprego involuntário acaba. Acaba o desemprego? Não. Acaba o desemprego involuntário. Ao nível de emprego N2 tem desemprego também, mas qual é o desemprego? Seria só o desemprego voluntário, mas esse não é problema, não tem ninguém reclamando, brigando, discutindo por conta disso. É gente que não procura emprego, não aceita o salário está alto e a pessoa quer mais alto ainda, aí fica difícil, né? E também a massa da população já estaria tranquila, né? Com questão de nível de emprego e salário estaria satisfeita, né? Mas então, qual seria a solução do desemprego involuntário? Aumentar a demanda de trabalho. E como fazer isso? É aumentando o preço ou produtividade. No caso, a lógica
lógica keynesiana é aumentar preços, né? E como fazer isso? Preço é inflação, é o governo dar um jeito de gerar demanda na economia por produção nacional, que é a demanda agregada. Vamos ver isso na segunda parte da matéria, tá? Mas aí deixa para lá então. Essa é a segunda alternativa. Uma terceira alternativa ridícula, absurda, que ninguém considera, mas por uma questão de lógica, eu vou expor aqui, né? Uma apresentação meramente teórica, lógica e abstrata e completamente imbecil, né? Devo dizer, a palavra correta, seria, para resolver o problema do desemprego involuntário, a gente levar a população a reduzir a oferta de trabalho, exigir mais salário, de tal forma que a oferta de trabalho seria reduzir a oferta de trabalho, de tal forma que a curva de oferta de trabalho se deslocasse para cima e para a esquerda, reduzindo a oferta de trabalho, fazendo com que as pessoas passem a exigir mais salário a cada nível de emprego, ou a cada nível de salário o conjunto de trabalhadores oferecer menos horas de trabalho. O que isso quer dizer? Que vai acabar com o desemprego? Teoricamente involuntário, teoricamente sim, mas por quê? Porque se gerou emprego para as pessoas que procuram emprego? Não, é porque as pessoas que procuram emprego, nessa situação absurda aí que eu estou indicando, menos gente, então você está desempregado, quer trabalho. Sim, quanto você quer de salário? 2 mil cruzeiros de reais que seja. Tá, então faz o seguinte, passa a querer 20 mil reais, que assim você continua desempregado, mas agora você fica desempregado porque você quer, porque você é voluntariamente desempregado. Solução absurda, né? É a gente fazer com que todos os desempregados involuntários passem a se considerar desempregados voluntários. É um absurdo, né? Dá para falar uma imbecilidade, como eu falei. Não tem nem cabimento. Ninguém fala numa coisa dessa no mundo real. Estou apresentando aqui, nem na política econômica, nem teoria econômica, né? Isso aí, de repente, é até meio vergonhoso. Tem professor aí que vai, se alguém ver esse vídeo, de repente me xinga de estar apresentando essa solução. Mas só estou apresentando por razões para completar. Quais são as possibilidades para acabar com o desemprego voluntário? É acabar com a rigidez, reduzir preço, salário, ou é aumentar a demanda de trabalho, ou é reduzir a oferta de trabalho. Mas reduzir a oferta de trabalho, no caso, seria ridícula. Essa solução absurda, não tem cabimento. Tá certo? Mas aí ficamos por aqui agora. Então. E aí vamos ver a solução em segundo lugar, né? Que é a solução que a gente implementa no mundo já há alguns anos. Vamos ver então.